Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Gobara, sou professor de processo civil aqui do setor IAD e com a proximidade da nossa prova aqui do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, muita gente tem se perguntado, na verdade, o que pode cair nessa prova, o que vai cair nessa prova. É bem verdade que aí nós temos um código, um CPC todo novo e que pode ser perguntado na prova de vocês. Mas também é bem verdade que nós temos alguns temas que estão aí na mídia e que podem ser objeto de provas, de pergunta nas provas de vocês, até porque são temas bastante atuais. E para mostrar isso para vocês e aproveitar, já trazer para vocês um assunto bastante interessante do nosso CPC, que houve algumas mudanças e que também pode ser objeto de prova, de pergunta na prova, é a respeito de um ofício encaminhado pelo ministro Marco Aurélio, do Supremo Tribunal Federal, que ele encaminhou para então presidente, a ministra Carmen Lúcia. Nesse ofício, o ministro Marco Aurélio se declara impedido de atuar em alguns processos em razão do grau de parentesco, primeiro, com um advogado de um dos escritórios, em que a advogada daquele escritório é a sobrinha dele, e também em razão de que algumas decisões podem ter sido proferidas por juízes que no caso seriam a esposa do ministro Marco Aurélio. Ele também tem uma filha que é juíza e também tem uma outra filha que é procuradora do Estado. Então vejam, em razão de decisões que podem ter sido proferidas por essas pessoas que têm um grau de parentesco com o ministro Marco Aurélio, ele então se declarou impedido para julgar casos que possam ter passados ou por essas pessoas ou que sejam oriundos do escritório da qual a sobrinha dele faz parte. Mas vamos dar uma olhada no ofício que o ministro Marco Aurélio encaminhou para então presidente e ministra Carmen Lúcia. Então aqui um ofício do dia 10 de maio de 2017, ou seja, bastante recente, em que ele encaminha o ofício já dizendo: senhora presidente, dispõe o artigo 144 do Código de Processo Civil, ok? E aqui ele descreve os incisos 3, 8 e o parágrafo 3º. O que é importante a gente lembrar aqui, pessoal? Por que nós estamos gravando isso daqui para vocês? Porque o ministro Marco Aurélio, ele justificou o seu impedimento com base em dois pontos novos do nosso CPC. Vejam só, o inciso 8 do CPC, ok? O inciso 8 do artigo 144, isso daqui é uma novidade. Então, pessoal, olha só que bastante curioso. O ministro Marco Aurélio justificou então o seu impedimento com base em dispositivos do novo CPC e dispositivos que foram incluídos no novo CPC. Então vejam só, não existe nada tão atual, tá? E tão presente na vida de vocês quanto o assunto impedimento e suspeição. Por quê? O inciso 8 do artigo 144, que foi citado pelo ministro Marco Aurélio aqui para se declarar impedido, ele é um inciso incluído no novo CPC que diz o seguinte: que o juiz será impedido quando será impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo em que figure como parte cliente do escritório de advocacia de seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau, inclusive, mesmo que patrocinado por advogado de outro escritório. Então vejam só, eu vou montar uma tabelinha aqui para vocês que estabelece quem são essas pessoas com um grau de parentesco com o juiz que podem fazer com que o juiz, então, se declare impedido. No caso do ministro Marco Aurélio, a gente viu que nós estamos diante, faz parte de determinado escritório, a sobrinha do ministro Marco Aurélio, ela então, ela é
faz parte do quadro de advogados daquele escritório. Então vejam, ela está diretamente incluída no terceiro grau aqui de parentesco na linha colateral com o ministro Marco Aurélio, razão pela qual, nos termos do artigo 144, ele então se declara impedido, ok? E ele também faz referência ao parágrafo 3º, que também é uma novidade do nosso CPC. O parágrafo 3º diz o seguinte: o impedimento previsto no inciso 3 também se verifica no caso de mandato conferido a membro do escritório de advocacia que tem em seus quadros de advogados que individualmente ostente a condição nele prevista, mesmo que não intervenha diretamente no processo. Perfeito? E o ministro Marco Aurélio ainda continua no seu ofício. Ele vai explicar que a sua sobrinha, e aqui ele fala que ele guarda parentesco consanguíneo de terceiro grau, ok, ó, guarda parentesco consanguíneo de terceiro grau, tá? Então a relação entre tio e sobrinha, que aqui no caso, ok, é a doutora Paula Mendes Faria de Melo de Araújo, ok? Então, o ministro Marco Aurélio, ele é tio da doutora Paula, que atua em determinado escritório, e em razão disso, ele se declara impedido, ok? Porque a relação de parentesco entre a doutora Paula e o ministro Marco Aurélio ainda está em terceiro grau. Então, em razão disso, há de se declarar, o ministro Marco Aurélio preferiu então se declarar impedido, ok? E mais do que isso, o ministro Marco Aurélio também faz referência a outro artigo que faz parte ali das causas de impedimento, que é o seguinte: o artigo 147 do CPC. Quando dois ou mais juízes forem parentes consanguíneos ou afins, em linha reta ou colateral, até o terceiro grau inclusive, o primeiro que conhecer do processo impede que o outro nele atue, caso em que o segundo se escusará a remeter nos autos ao seu substituto legal. Aqui, pessoal, olha só, o ministro Marco Aurélio, ele tem a esposa dele como desembargadora do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, ok? Ele também tem uma filha que é juíza no Tribunal Regional Federal, e ele também tem outra filha que é procuradora no Distrito Federal. Então vejam, ele clama aqui no artigo 147 que é um impedimento que a gente chama entre juízes, ok? Então há um impedimento do ministro Marco Aurélio em atuar em processo, por exemplo, que já tenha havido a participação, por exemplo, da esposa dele, ok? Também o ministro Marco Aurélio será impedido, por exemplo, de atuar em processo onde tenha naquele processo, por exemplo, uma decisão proferida pela filha dele. E também o ministro Marco Aurélio, aqui com base no 144, inciso 3, da qual inclusive ele faz menção, ele também não poderá atuar em processos onde, por exemplo, atue como procuradora a outra filha dele, que é procuradora no Distrito Federal. Então vejam só, o ministro Marco Aurélio faz várias referências ao nosso CPC, faz inclusive referências a dispositivos que foram recentemente incluídos no nosso CPC, justamente para invocar o seu impedimento em atuar nesses processos. E é por isso que nós viemos aqui, justamente para alertar vocês de que impedimento e suspeição são temas bastante atuais. Vejam que esse é um ofício encaminhado no dia 10 de maio. Então vejam, é um tema atual, é um tema que foi alterado pelo novo CPC. Então vejam só como é um tema que pode brilhar aos olhos da banca para que seja uma matéria perguntada para vocês em prova. Então, quem sabe, diante do fato de ser um tema atual, que está aí na mídia,
por que não perguntar sobre um tema que ao mesmo tempo é atual e que também foi alterado pelo novo CPC? Então vejam que aqui, obviamente, é uma aposta que a gente faz de que impedimento e suspeição possam ser matéria de prova na prova do TJ de vocês, ok? E o que eu deixo de dica para vocês, pessoal, na hora de estudar? Vejam só, se nós olharmos o artigo 144 do CPC, nós vamos ver que o legislador traz 9 causas de impedimento. Se nós olharmos o artigo 145, ele traz 4 causas de suspeição. Vamos otimizar nossos estudos? Vamos fazer o seguinte: se nós estudarmos as causas de suspeição, que são 4, perfeito? Vamos estudar bastante as causas de suspeição. Quando a gente se deparar com a questão na prova, o que nós vamos fazer? Nós vamos identificar quais são as causas de suspeição. E por exclusão, o que não for suspeição vai ser impedimento, pessoal. Porque o que a banca costuma fazer? Misturar na questão causas de impedimento com causas de suspeição, ok? É aí que ele quer confundir o candidato. O que vocês vão fazer? Li a questão. O que o enunciado está me pedindo? O enunciado está me pedindo as causas de suspeição? Ok. Então, eu vou procurar nas minhas alternativas as causas de suspeição. São só 4, pessoal. É muito mais prático, tá? E muito mais objetivo estudar as causas de suspeição dos que as causas de impedimento. Então, identificando as causas de suspeição na questão de vocês, o que não for suspeição vai ser impedimento. Então, é melhor focar nas 4 causas de suspeição do que nas 9 causas de impedimento, ok? Então, fica essa dica aqui minha para vocês. Boa sorte na prova. Eu espero a aprovação de todos vocês e bons estudos e até uma próxima.